a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião dos estudos desta presente noite. Assim seja. Não se envergonhar, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus em Lucas 9:26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas queixotistas. Congregam-se em grandes discussões, atabalhados e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. Enquanto interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e incomplacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar com o aprendiz de Jesus, não em perlengas calosas, das quais cada contentor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-vos, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, com
para que de possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Muita paz a todos, gente. A gente viu a semana passada a ação do nosso anjo da guarda, como se exercita em nós. E é uma questão que é fundamental, porque muitas vezes quando a gente encontra as criaturas passando por dificuldades, uma das coisas que elas costumam dizer, e dizem com um certo sentimento de inferioridade, é que o anjo da guarda delas como vida. E isso sempre me chamou a atenção. Porque se tem uma coisa que a gente tem consciência e sabe perfeitamente, é que nosso anjo da guarda não morre. E as pessoas que assim pensam, é como eu falei, estão vivendo num complexo de inferioridade. Elas estão querendo se jogar muito abaixo do que elas são capazes de fazer. Com isso, querendo desencadear na gente, nas pessoas em volta, um sentimento de compaixão baseado no que a gente chama de dosinha. Quanta dosinha dele, coitadinho, sabe? A gente sabe que isso não existe. Mas as pessoas vivem desse jeito. E vivem desse jeito porque elas não fizeram muito esforço, para não dizer nenhum ou quase nenhum, para despertar em si o seu lobo pré-frontal, que é onde está a casa das relações superiores, e entrar em comunhão com o seu anjo da guarda. Não fica você pensando que eu estou dizendo isso de uma maneira apenas filosófica. Não é isso. Nós temos trabalho de neurociência hoje que mostra o quanto as pessoas têm dificuldade em acessar o seu lobo. São poucas as pessoas que têm essa capacidade que a gente chama de pensante. A maioria das pessoas vivem, convivem e assim pode passar a encarnação inteira trocando diálogo com seus espíritos simpáticos. E o que mais será? Muitos médicos hoje em dia, os ostensivos, ficam o tempo inteiro trazendo seus espíritos simpáticos e chamando eles seus protetores. O que é mais grave. Porque espírito simpático é como a gente já trouxe a classificação para vocês. Espíritos simpáticos é a nossa obsessão amorosa. Espíritos simpáticos são aqueles que se comprazem com os mesmos desejos que eu gosto de viver aqui na Terra. E eles são, normalmente, a grande influência que a maioria das pessoas tem aqui na Terra. Por que isso? Porque a grande maioria é escrava dos seus desejos. O trabalho de neurociência mostra que mais de 70% da população do mundo, não estou falando do mundo, não estou falando de Andrade nem do Brasil, vive exclusivamente à base de suas emoções, sem nem tomar conhecimento dessas emoções. 20% está ali querendo despertar para o lado da consciência. Acha que tem alguma coisa além de suas emoções. Às vezes procuram uma casa de espírito, uma casa religiosa,
e vão em busca de querer encontrar algo que fale além do que a sensualidade do corpo lhe dá. Menos de 10% da população do mundo são pessoas que realmente pensam. E é isso que a gente tem que entender. Porque entre esses que pensam, parece brincadeira. Tem muitos que pensam para fazer mal. Então, se você for coar a coisa, fica muito complicado, sabe? Muito complicado. Enquanto isso, a gente sabe que o nosso anjo da guarda, ele está ao lado de cada um de nós aqui encarnado, porque isso está no nosso jeito de existir. Kardec pergunta: tem alguém encarnado que não tenha seu protetor? Ele diz: impossível. Todos os planetas de provas e expiações têm seu anjo da guarda. O anjo da guarda que acompanha, a grande maioria das vezes, há mais de uma encarnação sucessiva. E está lá sempre trabalhando em teu benefício. Tem uma das passagens de Kardec, na Revista Espírita, que ele diz que se o médium conseguir atrair para junto de si os espíritos familiares, pelo menos 2 vezes por semana, participar da reunião mediúnica, ele é para dar muitas graças a Deus. Para você ver a dificuldade com que a gente vive aqui na Terra e o tanto que a gente fica prisioneiro dos embates corporais que a gente tem no nosso dia a dia. A gente pensa nos nossos problemas, nas nossas doenças, pensa nas nossas dificuldades profissionais, a gente pensa nos nossos pais, muitas vezes envelhecidos, nós que estamos também ficando envelhecidos, nossos filhos que muitas vezes não cumpriram nem estão seguindo aquilo que a gente acha que deveria ser melhor praticado por eles, entende? Então você vive mergulhado nesse caldeirão de perturbação e esquece de olhar para o lado espiritual. No entanto, uma das coisas que a gente mais trabalha dentro de uma casa espírita é para que as pessoas, e principalmente os trabalhadores dessa casa, procurem entender que somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Mas não é só entender, é para trazer isso para a sua compreensão íntima. Mas não é só trazer para a compreensão íntima, é fazer com que a sua consciência concorde com isso. Porque só assim, sua consciência concordando com isso, nos patamares da personalidade que você está envolvido, é que o seu ser espiritual, esse espírito imortal, vai convidar o teu ego para dizer: trabalha em benefício do espírito. Sem isso, você não vai estar trabalhando na direção do seu progresso espiritual. São as fases da aprendizagem: conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância consciente do conhecimento, para que você tenha a responsabilidade de colocar ele em prática. Só assim é que a gente vai estar aprendendo. Fora disso, é como já foi visto aqui várias vezes. As pessoas podem passar a vida inteira dentro de uma casa espírita e não conseguem nenhum benefício espiritual. A gente tem vários exemplos disso. Um dos casos mais marcantes que o Humberto de Campos faz questão de trazer para a gente é a história do nosso amigo Leonardo Dias, que ficou mais de 20 anos, acho que foram 22 anos dentro da casa espírita. Fez de tudo, de entregador de papelzinho a dirigente da casa. Se encarnou 20 anos antes, porque era uma pessoa que tinha muito mal humor. Não aprendeu nada, mas conheceu tudo que pode ter dentro de uma casa espírita. Essas coisas é importante a gente saber. Por quê? Porque é como o próprio André Luiz nos fala. O espírita precisa fazer uma avaliação constante do seu desempenho com
os ensinamentos doutrinários em sua vida particular. Porque se em 3 anos ele não notar progresso consistente nenhum que ele tenha realizado, é porque ele ficou estacionado. E pessoa estacionária é pessoa auxiliar. Então, Deus nos fez para o progresso. Precisamos progredir. Precisamos nos adiantar. Mas como que a gente vai progredir sem a ajuda do nosso ajudador? Porque ele não dá informação para nós, ele manda. O problema é nós não conseguir captar a informação que ele está mandando. Ele manda só através do seu pré-frontal. É lá onde está a nossa casa do dever. É lá que vai estar as obrigações morais e legais que a consciência nos impõe para que você coloque em prática com responsabilidade. Essa é a definição de Deus. Sem isso, paciência, você está vivendo só do seu desejo. Você está sendo escravo do seu sistema de recompensa. Você está com sua mente fixada apenas no que é material, humano, personalístico da sua encarnação. É por isso que a gente trouxe para vocês a casa mental que a gente viu a semana passada. Para que compreendam que aonde que seu anjo da guarda vai agir é desse terceiro andar. Ninguém vai chegar no terceiro andar de um pulo. Vai ter que passar pelo primeiro, vai ter que passar pelo segundo, para depois chegar no terceiro andar. E aí começa a grande dificuldade. Porque para você passar pelo primeiro andar, que é onde está o teu automatismo, entenda, você tem que saber usar a lei de liberdade. Lei de liberdade que te dá a possibilidade de você parar, pensar e refletir em tudo aquilo que você está sentindo, para ter consciência daquilo que você vai deliberar a fazer. O que eu quero dizer é que se você é uma pessoa que passou pelo primeiro andar, você não reage, você age com consciência. O nosso maior problema é que você vê, através de um simples diálogo com a pessoa, se ela passou no primeiro andar, porque é como foi dito aqui pela mensagem da Ana, é pelo comportamento que a gente sabe se a pessoa está fazendo a coisa correta ou não. Quando você conversa com a pessoa e ela não para para pensar naquilo que você está falando e já vai respondendo, essa é uma pessoa que vive do hábito e do automatismo. Ela não chegou nem no segundo andar. Quem dirá no terceiro andar? No segundo andar, é como diz que são o domicílio das conquistas atuais. É onde está o teu consciente. Você está consciente daquilo que você está falando, consciente daquilo que você está ouvindo, consciente de tudo que está em sua volta. Você está consciente da sua personalidade em relação ao mundo e com as pessoas que você está interagindo. Entenda? Consciência é a capacidade de eu entender e julgar os atos que eu vou ter que assumir diante da minha vida. Entender e julgar aquilo que você vai estar classificando como bom ou como ruim. Como é que você pode ser consciente se você não para para pensar e refletir? Como você não para ter a lei de liberdade à sua disposição e pelo menos saber escutar o que a pessoa está falando e pensar no que você vai falar para ver se você está sendo uma pessoa, pelo menos, um pouco de consciência. Se é difícil você encontrar uma pessoa para que tenha uma conversa consciente, fica mais difícil ainda você chegar no superconsciente, que é aí que está o teu aqui agora. Para você chegar no superconsciente, você tem que sair do automatismo, você tem que calar o seu consciente personalista,
para que seu espírito consiga refletir, pensar, analisar, sem a influência da carne, sobre aquilo que você vai estar querendo tirar uma conclusão superior. É aí que tem o anjo da guarda vai estar falando. É aí que está o teu pré-frontal. É aí que começa a nossa mediunidade intuitiva com o nosso anjo. Porque fora disso, você vai estar tendo a mediunidade com aqueles que se comprazem com a vida humana, com a personalidade que você tem, que são os seus simpáticos. Esse segundo andar, você convive com os simpáticos. Ou você vai estar vinculado ao automatismo daqueles que foram amigos de encarnações passadas e que encontraram nessa e querem reviver. Ou virar desforra daquilo que você fez com eles. E a complicação vai ficar muito grave na sua vida. Então é importante a gente entender como se processa nosso relacionamento com o nosso amigo. É por isso que eu fiz essa ressalva naquelas questões que foram discutidas e analisadas no seminário. E é como ele termina dizendo aqui a respeito da nossa caminhada. Distribuindo desse modo os 3 andares: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, interligados em cada pensamento que surge em nossa mente. É assim que a coisa acontece. Mas são muito poucos as pessoas aqui na Terra que percebem que a coisa acontece assim. Nós espíritas deveríamos ter a obrigação de pensar desse jeito. Mas, infelizmente, isso a maioria das vezes passa desapercebido. Em seguida, o nosso amigo faz o seguinte comentário a respeito do tratamento de cura, que é o que a gente está estudando. Tudo é uma questão de bom senso. E não precisa ter grande conhecimento religioso. Pessoas me contaram que quando chegaram em tais locais, que falaram para jogar os medicamentos no lixo e começaram a ser persuadidos com propostas ilógicas, resumindo, se existe enganador, existe também aquele que quer ser enganado. Ninguém vai cercear o livre-arbítrio daquele que quer ser enganado. O que podia ter sido aprendido amorosamente pelo bom senso, vai ser aprendido dolorosamente pelo sofrimento. Bastante lógico o que ele está dizendo. Primeira coisa que eu grifei aqui é quando ele diz tudo é uma questão de bom senso. Bom senso é algo que nasce do discernimento. Discernimento é você ter a capacidade de saber separar, rotular as coisas em grau do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Para você ter discernimento, o que é uma tomada de decisão, você tem que saber analisar as opiniões que estão surgindo na tua cabeça a cada pensamento que você tem. Porque é lá que você vai ter essa capacidade de discernir. Para depois de discernir, você usar o bom senso e escolher o que é mais positivo na sua vida. E depois que você escolher, você começar a planejar para colocar em prática. Então o bom senso não é algo que nasce por impositivo que vem de fora para dentro. É algo que nasce de dentro da criatura, que já ampliou sua capacidade de discernir. O discernimento é filho da nossa consciência ética. É essa consciência ética onde está a casa das noções superiores, que vai servir de referência para mim,
em tudo aquilo que é realmente bom e que é correto. Para que depois que eu analise e tenha consciência disso, eu use o que é bom no meu senso, no meu sentido, na minha consciência, na minha razão, para que eu coloque em prática. E eu pergunto para você, como é que a pessoa vai ter bom senso se a capacidade de discernir está no pré-frontal? E se ele não está usando o pré-frontal dele, que é onde está a casa das relações superiores, que é onde está o seu anjo da guarda, se ele vive exclusivamente de seus conceitos medíocres, baseados no seu automatismo, ou quem dirá, quando ele está agindo no ponto de vida consciente da vida presente. É impossível você querer que uma pessoa tenha discernimento de uma coisa que ela não está usando. A pessoa não para pensar, para melhorar a sua capacidade de ter padrões elevados na sua vida. Entenda você, que como foi dito na semana passada, que é nesse pré-frontal, é nessa casa das nações superiores, que estão todas as leis de Deus, que foram dadas de presente para cada um de nós, que estão na forma latente, na forma de semente, de germe, para que eu, usando esse pré-frontal, refletindo, analisando e ponderando, possa extrair essa semente, para que ela comece a brotar. Como a gente vai querer que a pessoa use de uma árvore, se ele ainda não trabalhou nem a semente? Se ele ainda vive escravo das suas emoções e dos seus sentimentos? É impossível. Para você ter uma noção da gravidade disso, toda vez que você convida pessoas para ter um estudo aprofundado de algo que é sério, a maioria não tem. Mas se for para falar de alguma coisa superficial e banal, a casa enche. É aí que tem um problema. E de quem é que a gente vai se deixar? De ninguém, mano. O importante é o que cada um faz consigo mesmo. O livre-arbítrio do outro pertence ao outro. Ele vai fazer o que quiser no livre-arbítrio dele. Ninguém tem o direito de querer invadir a privacidade do livre-arbítrio de ninguém. A gente tem que agir como Jesus e como Deus faz conosco, sugerindo algo melhor, algo de peso moral, algo que vai fazer ela sair da casa mental do automatismo, para que ela se dirija para o consciente e a partir desse consciente ela chegue no superconsciente. Entenda, a natureza não dá saltos. É esse processo que a pessoa tem que passar. Sair do automatismo, ficar na consciência presente, para depois dessa consciência personalista, ela entenda que ela é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Aí ela vai saber, como espírito imortal, extrair as leis de Deus, que estão no seu superconsciente, que estão no seu pré-frontal, para que ela possa aprender com as experiências da vida, que são pessoais, individuais e intransferíveis de cada criatura na Terra. Não queiramos nós fazer com que os outros sigam aquilo que a gente acha que deve ser feito, porque isso é muita arrogância e prepotência da nossa parte. Só cada um sabe o que cada um tem que fazer. Porque o plano existencial é pessoal, individual e intransferível de cada espírito quando encarna. Doutor, ali onde está, que existe aquele que quer ser enganado, esse que quer ser enganado ele ainda vai estar sempre em primeiro lugar. Né? A tentativa de comunicação do anjo da guarda com ele é bem falha. Sim, ele não deixa. E para ele sair da casa 1, ele tem que sair da zona de conforto dele. Ele pode estar na casa 1, que é o mais comum, mas também pode estar na casa 2.
Eu vou te dar um exemplo das coisas, que é a parte consciente. Quantas pessoas chegam no consultório indo em busca da sua saúde, querendo se melhorar, e você explica para ele que ele vai precisar tomar medicação, mas além de tomar medicação, ela tem que mudar os hábitos da vida dela. Ele entende, apenas compreende a medicação, mas não muda os hábitos da vida dela. É por isso que Hipócrates falava para a gente, pai da medicina, antes de curar as pessoas, pergunta se elas estão dispostas a se afastar das coisas que lhe causaram mal. Então, as pessoas podem entrar tanto na casa 1, que é o mais comum, mas também podem entrar na casa 2. A gente vai chegar lá embaixo a respeito disso, sabe? Então, entenda que o bom senso é algo que vem do discernimento. O discernimento vem quando você extrai as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência, que estão localizadas no seu pré-frontal. Se você quer ter bom senso, vá pensar nas leis de Deus. E aí a coisa não fica tão complicada, porque às vezes você fala assim, mas como é que eu vou pensar na lei de Deus? Simples. Simples. Você tem que adquirir conhecimento. Mas entenda que conhecimento é diferente de informação. E mais diferente ainda de opinião. E mais ainda de fofoca. Porque na maioria das vezes as pessoas ficam na fofoca dizendo que isso é conhecimento. Dou um exemplo para vocês. É através da fofoca que todo mundo bota banha na comida para comer e diz que banha é saudável. Isso é fofoca. Isso nem opinião é. Entende como que é a coisa? Então a gente precisa ir atrás de conhecimento que são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Essa é a definição de conhecimento do ponto de vista científico. A pessoa precisa ter curiosidade para esse tipo de conhecimento. A gente chama isso de curiosidade epistêmica, de epistemiologia, de conhecimento. De conhecimento para ser aplicado e aprendido. Não confunda com outros tipos de curiosidade. Existe também a curiosidade perceptual, que é aquela que me chama a atenção pelas percepções que eu estou tendo. A luz, vocês, a cor do vestido, se estão usando óculos, se estão penteados, eu estou percebendo. O que eu estou percebendo me dá uma certa curiosidade. E tem a curiosidade que é essa que é o nó da nossa complicação, que chama de curiosidade social. É essa curiosidade social que a mãe do Ulisses fala para André Luiz no livro Nosso Lar. André, você vai trabalhar, esse é o primeiro dia, mas fique longe da curiosidade das pessoas que você vai conviver lá. Você não está lá para bisbilhotar a vida dos outros. Você não está lá para trabalhar essa curiosidade social. E tem gente que gosta, né? Adora. Você viu fulano? Olha como ciclano fez. Vê como ele se comporta. É uma verdadeira doença da alma. Bisbilhotar e cuidar da vida dos outros. E uma coisa você aprenda. Quando você gasta energia na vida dos outros, vai faltar energia para você cuidar da sua vida. É por isso que eu vejo muitas pessoas lá no meu consultório chegando exauridos, sem dar conta da vida delas. Porque elas ficam a vida inteira querendo tomar conta da vida dos outros. Ah, é porque fulano tem que ser feito desse jeito, é porque ciclano é desse jeito. É a vida dos outros, ela gasta energia, ela gasta os pensamentos dela na vida dos outros. Com ela não gasta. Então falta para ela. É assim que a gente tem que entender a coisa como que é. Então trabalha a curiosidade epistemológica, bonita, mas é isso aí.
Faz tempo que eu fui atrás disso, para entender o que é que a mãe de Isis falou para o André. É aí que você tem que ir atrás de crenças verdadeiras. Então você tem que ser seletivo daquilo que você vai escolher para você ler e você estudar. Porque você vai conhecer algo que é verdadeiro que ainda não faz parte de você. Quando Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida, que ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Quando Jesus falou para a gente que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele pediu para que a gente fosse atrás de conhecimento, crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas na prática. Aí que cada um se pergunta: o que é que estão gastando tempo com vocês? Qual o filmezinho do Netflix que tem verdade? Nenhum. São poucos os documentários de peso e de vergonha que se faz hoje em dia. Tudo que é ilusório vem de dentro. Tudo que massageia o ego vem de muito mais. Tudo aquilo que te estimula nas tuas emoções, esse é que vem mesmo. Mas aquilo que fala da verdade vem muito pouco. Porque são poucas as pessoas que pensam e que querem aprender com a verdade. Toda vez que você estiver em busca de um conhecimento, de uma verdade, você vai estar automaticamente extraindo as leis de Deus que estão lá dentro, no teu subconsciente, para que se torne patente no teu consciente da vida presente. E toda vez que você fizer isso, você está abrindo o livro do teu superconsciente. Livro esse que fica aberto e à tua disposição, para que diante dos embates da vida, sirva de referência, sirva de opinião, entre outras opiniões, que o teu consciente, o teu subconsciente vai ter a respeito daquilo que você vai decidir fazer. Então é isso que é importante a gente entender. Quer melhorar a sua qualidade pensando? Estude, mas estude coisas verdadeiras. Seja seletivo. Para nós espíritas a coisa é muito complicada, porque atualmente as estatísticas mostram, pelo que eu tenho lido e visto em algumas palestras do Haroldo, do Ari, de 4 livros espíritas publicados, apenas um tem algo doutrinário e não tem sofisma. 3 fogem de padrões doutrinários e tem muitos sofismas. Isso não me preocupa nem um pouco. Eu não dou conta de ler os livros do Chico. São 432. Eu não dou conta de reler, por exemplo, os livros do Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Porque são muitos livros. E você precisa ler com atenção, ler estudando. Ler, estudando, vai riscando, grafando, entende? Botando observação em cima do livro. Entendeu? Muito bom e fácil hoje em dia você estudar pelo smartphone. Tem uma gama imensa de recursos para você. E quando você quiser fazer pesquisa, você digita a palavra, já aparece lá tudo, entende? Está tudo gravado, já tudo direitinho, entende? Fica uma maravilha. Uma maravilha isso. Então você tem tanta coisa boa para ler que a gente não dá conta. Por que eu vou ficar lendo um livro espírita que eu sei que é questionado? Por quê? Onde é que está o conhecimento disso? Você já deu conta de ler as revistas espíritas todas de Kardec? É uma por mês durante 12 anos. Olha a doçura. Vai ler. Aquilo ali tudo foi revisado pela espiritualidade superior. Não
engano ali. Ali é tudo verdadeiro. Aquilo ali é tudo conhecimento. E aí? E aí? Por que é que vai perder tempo com outras coisas? Aí eu chego e diz, mas eu gosto de assistir palestras. O que palestra vai estar trazendo de conhecimento para você? Ele apenas vai despertar o teu interesse em alguma coisa que você vai ter que estudar depois e se aprofundar naquilo. Você não vai ficar aprendendo de palestra. Você vai ficar tomando conta de algumas informações secundárias que dependeu da interpretação de uma outra pessoa. Eu estou falando de coisa que é verdadeira, na íntegra. Saiu dali, entende? De Kardec, da espiritualidade superior. Então, não é difícil você querer descobrir a verdade. O que é difícil é você tomar a iniciativa de ir em busca de agir desse jeito. Então, eu espero que você tenha entendido. Porque quanto mais você entender a verdade, isso maior vai ampliar a sua capacidade de ter discernimento. Para que tendo esse discernimento, você possa usar o bom senso. E usando o bom senso, você usa a sua vontade para colocar em prática coisas novas, melhores e boas, que vão trazer progresso espiritual para você. Então, quando ele diz aqui, é tudo uma questão de bom senso, é uma questão de bom senso. Não precisa ter grande conhecimento religioso. E aqui eu abro o caminho. Aspas. Porque quando eu vejo isso aqui, eu me lembro só de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que fala da ingratidão dos filhos e laços de família, e diz que os pais não precisam ter grandes conhecimentos científicos, nem religiosos. Porque cada criatura já sabe muito bem, na atual conjuntura do planeta Terra, separar o bem do mal. E é verdade. As pessoas já sabem, desde que queiram, parem, pensem e reflitam. Já temos muitas informações, não só das nossas encarnações, mas principalmente do mundo espiritual. Vocês já imaginaram quantas pessoas, e falo isso de nós, não estou falando que eu estou lá fora, já encarnaram e desencarnaram, conhecendo a verdade do Senhor e desprezando? Está lá no nosso Evangelho que nós somos trabalhadores de última hora. De última hora porque a gente já passou pelos 10 mandamentos. Já passamos por Jesus. E estamos agora, na última hora, diante da doutrina espírita. Uma das coisas que mais chama a atenção hoje em dia é saber que muitos irmãos nossos que foram exilados de capela, que vieram para cá, também estão sendo exilados mais de uma vez para esse outro planeta que muitas pessoas aqui da Terra irão. É importante você saber disso, porque não pensa você que só encarnando você está melhorando. Não. Você pode até se complicando se não estiver fazendo as coisas bem. Encarnar por encarnar não traz progresso para ninguém. O que traz progresso para a criatura são as modificações interiores que ela faz nela mesma, no caminho do bem, do belo e do bom. Então, que a gente tenha bem isso em nossa mente, para que a gente não cometa nossos erros e depois a gente não chegue no mundo espiritual e seja pego de surpresa, como Jesus falou lá em São Lucas. Cuidado, na hora do dia do juízo, você não se perde de laço na embriaguez, na glutonaria ou nos prazeres da vida. Muita paz a todos. A semana que vem nós vamos continuar a partir desse ponto.
quem obedece. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão pelo poder. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para serem verdadeiramente livres. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atende, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, que nós possamos, com os nossos pensamentos elevados em oração, agradecer a Deus e a Jesus, ao nosso anjo guardião, a irmã veneranda protetora desta casa, bem como essa equipe espiritual que nos assiste, pelo amparo, pela assistência, pela força e luz que chegam até nós, e que possamos nós não medirmos esforços em nossa vida diária para que saiamos da nossa preguiça moral, buscando, através do discernimento diário, do bom senso, da vontade, estarmos fazendo em cada um de nós o trabalho individual, pessoal e intransferível de nossa melhora moral, de nosso aperfeiçoamento. Por isso te rogamos, Pai, que busquemos nos fortalecer, tendo cada vez mais a luz necessária para que possamos extirpar de nós as trevas que ainda se projetam de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Damos graças a Deus e damos graças ao nosso Senhor Jesus.